Quando alguém está passando por um período sombrio, seja qual for o aspecto, um rompimento, uma morte, uma decepção, qualquer tipo de período sombrio, é possível continuar motivado na sua carreira, nos objetivos e sonhos quando você passa por tristeza, escuridão, luto e perda, sem também ser capaz de se curar no processo? Você pode se curar e você pode ser motivado ao mesmo tempo? Só é possível estar motivado porque você está mascarando dor e sofrimento, não está totalmente lidando com isso. Dá para fazer as duas coisas e ser conduzido na escuridão? Bem, isso é o que há de mais belo nessa experiência, é que não precisamos ser unidimensionais, que todas as coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Essa é a razão pela qual Lembro de uma vez, logo após a morte do Peter, estava sentada com uma amiga e ela estava me contando uma história. Comecei a rir histericamente. Depois que ele morreu. Sim, era da minha barriga. O tipo de riso que faz você querer cair, dar um tapa em algo, esse tipo de riso. E depois quase parei porque pensei, eu deveria estar triste. Não devo rir assim. Mas a verdade é, a vida não é assim. Mesmo quando estamos de luto, podemos dar gargalhadas que nos tiram da dor por qualquer tempo que seja. Talvez um segundo, talvez 5 minutos, alguns dias. Então, se você estiver num lugar escuro, ainda pode ser conduzido? É claro que sim, mas isso não é uma constante. O que importa é ser gentil consigo mesmo e saber que mesmo quando estiver na escuridão, haverá momentos em que você não terá vontade de se levantar. Mas não é para sempre. Ou sentir-se mal por estar bem, mesmo que esteja passando por algo. Foi quando decidi me mudar de Nova York e aceitar o próximo emprego. E as pessoas diziam, você não deveria estar em uma caverna, em algum lugar, chorando muito? Por que você é tão ambiciosa? Descanse. E sim, eu também me questionava, por que não estou descansando em algum lugar? Por que estou aqui fora, forçando isso? Houve muitos, muitos momentos como esse. E não acho que deva haver apenas uma definição de como somos. Então, sim, se você está em um momento onde sente que a expectativa do livro didático deve ser a de dar um passo de cada vez, um dia de cada vez, odeio essa frase a propósito. Em vez de viver um dia de cada vez, o que a gente deve fazer? Devemos aproveitar tudo. Fazer tudo. Tudo de uma vez. Deixar tudo bagunçado. Tudo imprevisível. Desafiar a lógica. Por que tem que ser tudo tão ordenado? Um dia de cada vez, pra quê? Um passo de cada vez, pra quê? Às vezes vou correr, às vezes pular. Às vezes vou andar pra trás. Às vezes vou me deitar. Vou me sentar, olhar pro mundo. Às vezes sim, darei um passo. Mas por que precisa ser tão organizado o tempo todo? Acho que a liberdade nisso nos permite ser várias coisas ao mesmo tempo. De modo que, sim, você pode evoluir e estar em um lugar escuro. Pode estar sofrendo e ainda assim rir. Você pode estar se recuperando e ainda tentando descobrir como evitar a próxima mágoa. Todas essas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Não significa que você esteja errado ou esteja fazendo tudo errado. É como se não houvesse uma definição de como você deve viver sua vida. E acho que isso também é outra coisa linda. O fato de que ninguém nunca esteve onde estou antes. Nenhuma outra pessoa no planeta. Então, por que eu teria que seguir os passos que outra pessoa acha que devem ser ordenados para mim? Certo. Não existe um plano. Ninguém entende completamente. Ninguém. As suas experiências de vida. Eles podem se identificar com algumas coisas, mas não entendem ou compreendem tudo completamente. Existe muita liberdade nisso. Como se você não precisasse ouvir ninguém. Exatamente. Não precisa. Então é como se sim, você pudesse se machucar, tentar se curar, talvez tomando as medidas para isso, seja por meio de terapia, trabalhando em algo que te agrade, assumindo um risco do qual você teria medo antes, mas ainda assim sendo motivado por essa coisa, ou dizendo, tudo bem, vou conseguir, mesmo que não seja 100%. É nisso que sempre penso. De novo, você não precisa ter o tanque cheio de gasolina para chegar do outro lado da cidade. Entende? Talvez você esteja com um quarto e saiba que vai precisar de um pouco mais de combustível para chegar até aquela esquina.
de qualquer forma, porque o tanque precisa estar cheio. Entende isso? Então, para mim, estou sempre pensando nisso, que ainda estou num processo de cura. Toda essa afirmação de que o tempo cura tudo, todas as feridas, é um pouco, sabe? Bem, É interessante que você diga isso porque eu tenho uma coach emocional com quem eu trabalho, eu te falei, praticamente a cada 2 semanas e ela fala que a cura é uma jornada, não é um destino que você diz, pronto, agora eu tô curado. É tipo, ok, eu tô ciente das coisas, agora eu comecei a processar, agora eu tô praticando lições. Ah, agora eu dei 2 passos para trás porque eu fui machucado de novo, agora eu reintegrei, recomecei um pouco. E o tempo ajuda, mas não pode curar tudo. sim. Entende o que eu quero dizer? Então é nossa consciência constante, a graça constante de poder sermos seres humanos. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. E você acabou de me fazer Fala pensar pra em mim. algo, porque essa ideia de esperar a cura antes de fazer algo é como o oposto de viver a vida urgente. Porque se você estiver sempre esperando até ser curado, ou se estiver sempre esperando até que a próxima coisa aconteça, ou chegue ao lugar certo, ou blá blá blá, você não estará realizado na vida. Se eu esperasse ser totalmente curada do trauma, da morte do meu marido, não teria me mudado para o outro lado do Com país. certeza. Se eu estivesse esperando para ser curada da morte do meu primeiro filho, não seria mãe hoje. Todas essas coisas que estamos esperando para realizar ou para serem consertadas antes de podermos fazer algo são uma perda de tempo. Eu acho que é inspirador quando temos a coragem de dar o próximo passo e estamos cientes de que estamos numa jornada de Sim, cura. sim. Nunca vou estar completamente curado, mas eu tô no processo, tô trabalhando nisso, eu vou fazer isso de outra E maneira, não há né? vergonha. É, exatamente. Não há vergonha nisso. A propósito, esse é outro desbloqueio que tive comigo mesma. E em minha carreira, acredite ou não, foi porque abri essa vulnerabilidade que eu havia fechado antes. Essa ideia de perfeição, de que as coisas tinham que ser ótimas e completas para que eu pudesse passar para a próxima etapa. E, muito rapidamente, quer dizer, quando aceitei o trabalho com o Jimmy, fui meio que jogada na situação de não ter ideia do que era streaming de música. Nunca fiz isso. Não era uma especialista, mas não significava que eu não pudesse fazer e adivinha, consegui. Sabe o que digo? Qualquer coisa em minha vida que tenha parecido, puxa, preciso ter conquistado essa coisa para poder passar para a próxima etapa, foi uma mentira. E, na verdade, é assim que aconselho muitas mulheres, especialmente as que estão no início da carreira ou até no meio da carreira, que estão esperando para fazer todas as coisas antes de assumir o próximo risco. Eu digo, ei, você sabe que isso não funciona, né? Não precisa esperar até que tenha marcado todas as caixas antes de partir para a próxima coisa que precisa fazer. É preciso deixar espaço para o crescimento. Se o seu copo estiver cheio, como você vai colocar mais coisas nele? Entende? Você precisa deixar um pouco de espaço livre na parte superior para colocar mais experiências lá. Se você estivesse sempre cheio até a borda, se já tivesse feito tudo, não haveria mais crescimento. Então, quando olho para mim e onde estou agora, não vai existir mais crescimento se você estiver cheio. Se tiver checado tudo antes de assumir o próximo risco, onde vai colocar o que está aprendendo? Então, sim, deixe o tanque um quarto cheio. É, por isso que eu acho isso muito legal, porque nesse período que você está tendo, nesse último ano, você está enchendo seu copo de saúde e bem-estar, está enchendo de relações, de Sim. aventuras, viagens, relaxamentos. Você está enchendo esses lugares, mas está esvaziando o copo da sua carreira, do sucesso, para que você possa ver o espaço do que pode vir a ser a Isso seguir, mesmo. para continuar crescendo. E eu acho que é uma ótima analogia para poder encher esse outro copo, você tem que esvaziar esse aqui, né? Sim, exato. Ou pegue mais copos, É. entende? Consiga mais copos, Pois é. entende? É como se meu copo corporativo estivesse cheio. Com certeza. Tem uma xícara nova. Mas você parece que tá na sua melhor fase de saúde e Oh. bem-estar desde que eu conheço você, né? Ah, é. Não que você não estivesse ótima antes ou emocionalmente bem antes, mas você tá mais tranquila e eu te vejo treinando, eu vejo você ficando saudável e fazendo coisas ainda melhores, você tá tirando fotos com sua filha e coisas assim, aproveitando a vida, né?
viajando e trazendo mais coisas para sua vida, fazendo viagens. Tenho certeza que você também fazia isso antes, mas ainda pode vivenciar coisas de uma maneira diferente e se permitir alguma coisa nova, que eu acho muito bom. Sem dúvida. Mas isso também é, como eu disse, parte do aprendizado disso. É como se eu não precisasse ter concluído algo para passar para a próxima fase. Tenho certeza de que há pessoas que olham para minha carreira e dizem, mas você não fez isso? Não acha que deveria fazer isso antes de se aposentar? Mas será que eu preciso? Provavelmente não. Então, por que continuar fazendo isso? Por quê? Então, mais uma vez, acho que muito disso tem a ver com autorreflexão no final do dia. Ouvir seu próprio espírito, suas próprias necessidades e desejos. Certificar-se de que não está mentindo para si com base nas histórias que outras pessoas contaram, com base nas narrativas que circulam pelo planeta, que você aceitou como verdade e talvez fossem mentiras, entende? Sinto que há uma grande oportunidade para mim também, para rever tudo e, sim, ser um ser humano mais saudável, me concentrar mais na minha saúde física, no meu relacionamento com minha filha, explorar o planeta de uma forma que nunca fiz antes. Em 2022, fiz um pequeno vídeo no Instagram sobre isso. Todo mês do ano passado, eu me exercitei num país diferente. Você trabalhou em um país Sim. diferente. Foi fantástico. Isso é bem legal. Mas pensei, meu Deus, que sonho estar em um lugar onde tenho segurança financeira suficiente para fazer isso. Isso é legal. Onde tenho tempo para fazer isso. Você passou 20 anos construindo carreira e acumulando renda, poupando, investindo para ter oportunidade de fazer isso 20 anos depois, né? E tirar proveito disso agora. Aproveite e tem uma urgência em relação a isso. Cara, porque o que eu vou fazer quando eu tiver 75 anos? Bem, espero que ainda esteja malhando e saudável, mas entende? Esperar por isso não é a resposta. Então, mesmo nesse caso, tem urgência. Eu adoro a história que você estava satisfeita aos 20 e poucos anos de idade, no banco de trás de um táxi, de um carro preto, e que agora continua satisfeita. Eu acho que muita gente escuta esse conceito de nunca estar satisfeito, mas a gente estava falando de como estar satisfeito com o lugar em que você está, mas também se esforçar para poder atingir o propósito, a missão e focar nisso. O que você acha sobre isso de nunca estar satisfeito? Quer saber? Entendo por que alguém diria isso. Você deve estar sempre com fome, sempre correndo atrás. Isso é um bom motivador para alcançar a próxima fase, para que queira ir atrás, mas é uma maneira terrível de viver. Discordo veementemente do conceito de que você nunca deve estar satisfeito. Você deve estar satisfeito. Você deve estar. Deveria acordar satisfeito com sua vida. Não significa que você não queira o próximo passo, é claro que quer. Mas, se a vida terminasse hoje, gostaria de ter vivido uma vida insatisfeita? Não. Olha, eu realmente penso no Peter nos últimos dias e penso em todas as coisas com as quais ele estava insatisfeito. Não quero isso pra mim. Não quero isso pra você. Acho que nenhum de nós deveria viver dessa forma. Fique satisfeito. Isso não significa ser inferior. Fique satisfeito mesmo começando como estagiário, pegando café, se for CEO, se você está no começo, se estiver num momento não tão Fique bom. satisfeito. Satisfeito com a maravilha que você tem. Até mesmo o menor de nós, até mesmo as pessoas que estão nesse lugar terrível, como eu disse, nós podemos ficar satisfeitos. No dia seguinte da morte de Peter, na verdade, não, foi alguns dias depois. Estávamos fazendo o funeral dele. Ele morreu em 11 de dezembro de 2013. Foi 4 dias antes do seu aniversário de 44 anos. Então, no aniversário dele, 15 de dezembro, fizemos o funeral e uma festa. Eu estava sentada, meio confusa, mas também naquele momento de clareza em que eu olhava ao redor da sala e seus amigos da faculdade bebiam cerveja, contavam histórias sobre ele, e minha filha estava dormindo no colo da minha mãe, minhas irmãs no canto, tentando se ocupar, pegando pratos de comida e tudo mais, sabe? Você vê as pessoas se conectando. E foi um pensamento estranho. Olhei em volta e pensei, uau,
esse é um bom grupo de pessoas. É um ótimo lugar para estar, para ter isso. Então, fiquei satisfeita naquele momento. A coisa mais terrível tinha acontecido na minha vida, mas eu estava olhando em volta e me sentindo satisfeita com quem estava ao meu redor. E acho que isso é o que eu gostaria que todos considerássemos. Que mesmo quando as coisas estão ruins e dando errado, você ainda pode estar satisfeito. Ainda pode sentir, é isso. Não podemos pagar, não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em abundância. E que eu estava sempre na luta, e isso veio dos meus pais.